E agora vamos para a nossa aula de geografia. Abra o livro de vocês na página 74, ok? Quando o assunto é novo, Tia Dal pede para vocês abrirem o livro, ok? Hoje nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos, o surgimento dessa tecnologia de computador e técnicas, né? E aparelhos. Vamos lá. Avanços tecnológicos na sociedade, no mundo que nós vivemos. Gente, quando fala em sociedade, é um conjunto de pessoas, né? Tecnologia, o que é? É um conjunto de técnicas e equipamentos ou instrumentos que são utilizados na realização de atividades. Equipamentos tecnológicos como lâmpada, carros, telefones e computadores foram criados para facilitar o dia a dia das pessoas. Exatamente. Lâmpada é uma grande invenção, né? Carros também, computadores, telefone, que maravilha. Na minha época, quando eu era criança, não tinha nada disso, gente. Minha avó, na casa da minha avó, tinha um candeeiro. Eu não sei se vocês sabem o que é um candeeiro. Tornando possível realizar diversas tarefas em pouco tempo. Nesse sentido, duas áreas têm apresentado importantes avanços tecnológicos na sociedade: os transportes e a comunicação. Avanço tecnológico totalmente. A tecnologia nos transportes. Você já parou para pensar em quanto tempo foi necessário para, saindo de Portugal, a caravela comandada por Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil? Então, era uma caravela, um barco enorme que veio de Portugal. Vocês sabem quanto tempo passou de viagem? O que foi isso que eles passaram durante essa viagem? Não é? Quanto tempo durou essa viagem de navio, de caravela? Em péssimas condições de higiene e muito desconfortáveis. Foram 44 dias de viagem. Meu Deus do céu. Nos dias atuais, com os aviões, é possível traçar o mesmo percurso em aproximadamente só 9 horas. Olha, 44 dias de viagem. Hoje, com a invenção do avião, quem inventou o avião foi Santos Dumont, não foi? Se gasta somente 9 horas de lá para cá. Isso ocorre porque, com as tecnologias, os transportes evoluíram. Há algum tempo, longas distâncias em terra costumavam ser percorridas a pé, a cavalo ou de carroça, de modo que as viagens eram bastante cansativas e bem demoradas. Atualmente, além de mais confortáveis, os meios de transporte mais usados são movidos a motor e com isso se torna mais rápido, possibilitando o acesso a lugares cada vez mais distantes, né? Vamos para a página 75. E nas comunicações? Na minha época não tinha esse negócio de celular, não tinha computador, quando eu era criança não tinha não, viu? A comunicação é importante para que as trocas de informações, produtos e serviços aconteçam entre os diversos espaços, mas também é necessário para integrar as pessoas. Se no passado comunicar-se com alguém que estivesse distante era uma tarefa difícil, que exigia muito tempo e esforço. Hoje a comunicação entre as pessoas em praticamente qualquer lugar do planeta pode ocorrer em tempo real, rápido. O avanço das tecnologias proporciona o desenvolvimento de novos meios de comunicação e melhorias nos já existentes. Os computadores e os aparelhos celulares são os principais responsáveis por esses avanços, pois possibilitam o acesso à internet, onde é possível realizar pesquisa, enviar e receber mensagens, divertir-se, interagir por meio das redes sociais. Muito bom o avanço da tecnologia, né? Celular, computador, hoje a gente fala com a pessoa que está no outro lado do mundo, pela internet, mas tem que saber saber o uso, não é toda hora que a gente tem que estar na internet. E os pais de vocês têm que vigiar o que é que vocês estão fazendo com o celular, né? O que é que vocês estão fazendo no computador. Porque tudo existe o lado bom e o lado ruim. A tecnologia, muito boa. Invenção de carros, né? Que as pessoas andavam a pé ou a cavalo, não é verdade? Foi surgindo carro, foi surgindo aviões, ótimo. Mas a gente também tem que ter muito cuidado, né? Como a Tia Dal falou, na última aula de geografia, foi para o serviço. As pessoas também têm que se conscientizarem a ter responsabilidade, né? No trânsito, não é verdade? Tanto no trânsito aéreo, tanto no trânsito terrestre, quanto no trânsito marinho, né? O fluvial, que é no rio, o marinho, que é no mar, ok?
Então, bem assim são os meios de comunicação. A gente tem que fazer uso, mas com cuidado, com vigilância, porque a pedofilia tá aí, né, com as crianças. E os pais têm que ter muito cuidado, né? A tecnologia é maravilhosa, mas tem que ter vigilância dos pais para que não aconteça coisas ruins com as nossas crianças, ok? Beijos, amo você. Rafael é um menino de 13 anos que já nasceu na era da globalização e desenvolvimento tecnológico, onde já existiam computadores, celulares, internet e outros meios de comunicação feitos através da tecnologia que facilita muito a vida das pessoas. Em sua família, mesmo antes da internet se tornar um hábito por ser muito lenta, seus pais e a irmã mais velha Júlia usufruíam do computador, aquele da época do Windows 95. E a tecnologia sempre foi muito recebida em sua casa. Ao conversar com a irmã de 20 anos, esta contava que quando mais nova, só usava o computador para desenhar no programa Paint. Enquanto nessa geração muitas crianças já usam para entrar em diversos sites e até mesmo redes sociais. A jovem sempre pensou que é errado, até um absurdo, o fato de a evolução tecnológica tornar as crianças mais precoces e que certas ações são desnecessárias por aos poucos limitar o conceito de infância. Porém, Rafael discordava dela dizendo que, graças à tecnologia digital, ele pôde pesquisar sobre tarefas escolares, quando tem dúvida em um dever de casa, conversar com amigos sem precisar do telefone e ainda jogar jogos e assistir suas séries preferidas. E aí, quem estará correto nessa discussão? A verdade é que nesse caso não existe certo e nem errado. Júlia defende que é ruim essa dependência em relação à tecnologia, pois vem de uma geração em que ela era útil, mas que as crianças consigam viver bem sem ela e serem felizes naturalmente com seus brinquedos, jogos reais, entre outras brincadeiras que as faziam exercitar o corpo e a mente, como pique-pega, polícia e ladrão, pique alto, pique-bandeira, amarelinha. Se pensarmos por esse lado, realmente as crianças de hoje em dia exercitam mais a mente do que o corpo, ao se entregarem para tablets e smartphones. Mas quem pode culpá-las se elas já nasceram com essa predisposição? Talvez as crianças da geração de Júlia só tenham se divertido e aprendido de outra maneira, porque naquela época era aquilo que lhes convinha. Contudo, será que Rafael está levando uma vida saudável e ser tão dependente de tecnologia? Assim como seus amigos, ele passa várias horas em jogos online no tablet, o que deixa os seus pais um pouco preocupados e ao mesmo tempo sem saber exatamente que medida tomar para que esse vício diminua. Tirar a tecnologia não é uma opção, dado que ela já está inserida na vida de todos. Então, o que os pais de Rafael podem fazer? A melhor alternativa para quem passa por um caso desses é mostrar ao seu filho que tem controle da situação, determinando horários em que ele possa usar o tablet ou qualquer que seja os dispositivos, horários em que ele precisa estudar ou fazer outra atividade, de preferência não tecnológica, para que ele não perca nada em relação a ter experiências fora do contexto tecnológico, que, apesar de ter conforto, também pode nos deixar acomodados. Com essa história, podemos concluir que devemos usar a tecnologia para nos auxiliar e não nos guiar perante nossa jornada social. Como a maioria dos recursos, ela tem um lado positivo e um negativo, e devemos ficar atentos aos dois e não fechar os olhos para um só porque é mais conveniente. Aos poucos, com a educação dada por seus pais, Rafael tem conseguido conciliar os dois lados. Não é tão fácil. Ele está entrando na adolescência e fazer uso da tecnologia, o que antes era interessante, agora é visto como essencial. Isso nos leva a questionar: será que a geração futura será ainda mais dependente dela e será ainda mais complicado haver uma conciliação? Não sabemos sobre o que o futuro nos reserva, mas uma coisa é certa: estamos ansiosos com novidades e desafios que estão por vir.